toda doença vem acompanhado de um processo de desnutrição. A desnutrição acompanha o processo de adoecimento. O Departamento de Agricultura americano, de 5 em 5 anos, ele faz um estudo chamado NHANES. E esse estudo NHANES, ele avalia 5 a 10 mil americanos, o que eles estão comendo, qual a comida, leva a comida para o laboratório, analisa, etc. e tal. E nesses, como já estão lá no 7º ou 8º, tem pelo menos 40, quase 50 anos de NHANES. E eles podem comparar esses NHANES, desde o primeiro até o último que foi feito. E eles mostram que cada vez menos as frutas e os vegetais têm nutrientes. Por quê? Porque o solo fica pobre. Se você trabalha com monocultura e você planta tomate no mesmo lugar todo ano, e no final do ano você põe ali nitrogênio, fósforo e potássio, que é o fertilizante que se vende na loja, mas você não colocou ali selênio, você não colocou ali zinco. E no livro está escrito que tem selênio e zinco no tomate. No livro está escrito. Mas ali naquele tomate que você colheu, daquele indivíduo que planta o tomate todo ano no mesmo lugar, na monocultura, se ele tivesse uma diversificação de cultura, as outras plantas trariam outras coisas. Mas como é só tomate que é plantado ali, isso predomina no Brasil, o processo de monocultura, o solo foi empobrecendo. Então você chega num momento onde você mesmo, teoricamente, tendo uma boa alimentação, você ingere vegetais, você ingere frutas, você não exagera no açúcar, etc. Mas acontece que aqueles ingredientes que você está ingerindo, eles não têm a concentração necessária de vitaminas e minerais para manter a sua saúde. Então você começa a ficar devendo. Para viver o hoje, você prejudica o amanhã. O Dr. Bruce Ames tem a chamada teoria da triagem. Ele diz assim, o corpo tem como meta sobreviver hoje. Ele vai fazer tudo para hoje ser o melhor dia da sua vida, em consequência do amanhã. Então ele puxa o máximo que ele pode para fazer você se sentir bem e estar saudável hoje. Mas com o passar dos anos, você vai pagando um preço por isso, porque você não está ingerindo os nutrientes necessários para manter a sua saúde. Então esse é o segundo grande problema. O primeiro é ingerir coisas que não deveria. O segundo é deixar de ingerir coisas que deveria. Se nós formos para o terceiro ingrediente, que os nossos bisavós não tinham, é o nível de estresse que nós temos, cada vez mais. Há 100 anos atrás, não havia eletricidade, tinha acabado de ser descoberto, etc. A lâmpada incandescente estava começando. Então, quando dava 9 ou dava 6 horas da tarde, começava a escurecer. Antes das 9, você já estava dormindo, pô, porque vai fazer o quê? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Você ia dormir. E a gente dormia em torno de 9 horas e meia por noite. Você acordava com o raiar do sol, com o amanhecer, com o despertar do dia. Hoje, nós dormimos em média 6 horas e meia. Média. Tem gente que dorme muito menos. E nós sabemos hoje que você precisa de pelo menos 7 horas e meia de sono para manter uma boa saúde a longo prazo. Mas não é só isso. Com o processo do estresse e da correria e do WhatsApp e o que quer que seja que você tem que manter, você dorme, e na hora que você vai dormir, você está estressado. E você tem um sono que não é reparador. Você ronca, o roncar desperta microdespertares, que você não lembra no dia seguinte, mas se você fizer uma polissonografia, mostra para você que você não está dormindo direito, você vai cochilar no dia seguinte, e essa privação do sono diminui o seu sistema, a potência do seu sistema imune, e o seu sistema imune que defende você de tudo, agora ficou mais fraco. Então você tem a predisposição a doenças crônicas, predisposição a câncer, por exemplo, tudo isso vindo da privação do sono. Se você também tem privação do sono, você tem uma tendência a engordar, você tem uma tendência a aumentar o seu cortisol,
O cortisol aumentado prejudica a tireoide preguiçosa prejudica o pâncreas, você forma um problema entre a pâncreas, a tireoide e as adrenais, que é a chamada tríade 1, hoje, uma nova abordagem que tem na medicina por tríades, e a porta de entrada das doenças. Uma pessoa, quando está doente, ela tem um certo comprometimento, ou das adrenais, ou da tireoide, ou do pâncreas, ou combinação deles. Então, isso é muito importante. Para eu restabelecer essa doença crônica, porque os modelos médicos que nós temos, o modelo médico agudo, do tratamento agudo, é excelente. A medicina evoluiu muito nisso. Se você tem um acidente de carro, você está sangrando, eles te levam para o hospital, te levam para o centro cirúrgico, resolve o seu problema. Mas se você tem doença crônica, a medicina, o modelo da medicina crônica não funciona tão bem quanto o modelo da medicina aguda. Então nós temos que descobrir outros caminhos. E um deles é o caminho nutricional, que o pai da medicina, o Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Parece que as pessoas não seguiram isso até hoje, a maioria não segue. A saúde é assim, ela vai a cavalo e volta a pé. Então, depois que você perdeu, você dá valor para ela. Então, você não precisa perder para dar valor. Visita as pessoas que estão doentes. Elas vão dizer para você o que elas dariam para recuperar a saúde. Tá? Eu cuidei de milionários no hospital Methodist em Houston. E vinha gente do mundo inteiro para ver o Dr. Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e espanhol. E na cabeceira do leito, na relação médico-paciente, aquele sujeito tinha chegado no seu jatinho particular, dizia para mim assim: doutor Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para recuperar minha saúde. E o dia que você perder a sua, você vai falar a mesma coisa. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então é melhor você se preocupar com a sua saúde hoje. Cuide bem dela. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.